Acho que a Fri tá na sala de espera. Libera ela aqui. Muito bem, pessoal. Então, estávamos gravando e eu falava para vocês do texto que eu vou ler. Tem uma colinha aqui, eu quero dar algumas informações antes de ler o texto sobre o livro, tá? O livro é Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Ele é um livro psicografado. Para você deixar, autorizar ela a entrar na reunião. Então, o prefácio do livro, né? O médium que psicografou esse livro é o Vanderlei de Oliveira, e o espírito que transmitiu o livro é da Hernance Dufaux. A Hernance Dufaux, para quem não sabe, ela foi uma das médiuns que mais colaborou com o Allan Kardec naquela comunicação dos espíritos, recebendo tudo aquilo que o Allan Kardec codificou depois na codificação espírita, especialmente o Livro dos Espíritos. E esse livro, então, que eu mencionei para vocês, e a gente vai fazer a leitura do prefácio dele, é um livro editado também pela editora Dufaux, ela é de Minas Gerais. Ele foi elaborado com base nas experiências colhidas nos tratamentos oferecidos pelo Hospital Esperança. Esse Hospital Esperança, ele está no astral e ele é dedicado ao tratamento de espíritos desencarnados que retornam ao mundo espiritual. O idealizador desse hospital é Eurípides Barçanufo, provavelmente a maioria de vocês já tem notícias dele, o conhece. Sua última encarnação na Terra foi de 1880 a 1918. Ele foi um grande educador de origem católica, se converteu ao espiritismo e, a partir de então, se transformou num grande divulgador da doutrina, dos ensinamentos espíritas, e trabalhou incansavelmente, com muita amorosidade nessa tarefa. A autora do prefácio, que eu farei a leitura para vocês, é outro espírito de escolho, Maria Modesto Cravo, que teve sua última encarnação de 1880 a 1964, sendo médium de excelentes qualidades e fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, que é voltado ao tratamento dos transtornos mentais. Ele foi fundado em 1933 e está em atividade até hoje. Na espiritualidade, ela trabalha sob orientação do Eurípides Barçanufo nesse Hospital Esperança. E, finalmente, a razão de ser da escolha desse texto. Ele fala sobre amorosidade, portanto, tem tudo a ver com o nosso centro espírita, que é simplesmente amor. Mas o enfoque dele leva em consideração, a gente sempre fala que a evolução espiritual ela se baseia em alguns pilares. E 3 desses pilares, muita gente entende que são os 3 principais pilares, o conhecimento, o autoconhecimento e o trabalho ao próximo. O enfoque desse prefácio que eu vou ler para vocês é reconhecendo a importância desses pilares, mas mostrando que, paralelamente a gente trabalhar esses 3 pilares, a gente não pode esquecer do que talvez seja o mais importante para a evolução espiritual da gente, que é trabalhar com a amorosidade, adotar a amorosidade no nosso dia a dia, nas ações que a gente pratica no dia a dia, não só trabalhando em relação ao próximo, mas em tudo que a gente faz. Então, me chamou muita atenção, e é por isso que eu vou ler para vocês esse prefácio. O título desse prefácio é Amorosidade, o termômetro do amadurecimento espiritual. Então, lá vamos nós. Temos uma ala no Hospital Esperança, é aquele hospital do astral a que eu já me referi a vocês, fundada na década de 1980, destinada a receber e tratar dirigentes e líderes cristãos. Entre seus colaboradores, temos grupos preparados por Eurípides Barçanufo, que são altamente especializados em vida psíquica e conhecedores de doenças mentais profundas. Cuidadores amorosos e amáveis foram preparados em cursos intensivos para acompanhar o desencarne e receber, no plano espiritual, grandes vultos dos segmentos católicos, espíritas,
umbandistas, evangélicos e afins, uma vez que foram homens e mulheres dotados de extrema devoção e influência na religião, mas portadores de elevado grau de arrogância e de orgulho em seus corações. Esse requisito fundamental, que fossem orientados por almas doces e pacientes nos primeiros tempos de sua adaptação ao mundo espiritual. Após uma década de experiências nesse setor, chegou-se à conclusão de que alguns traços de personalidade eram inerentes a cada um dos segmentos religiosos. E, em 1993, foram criadas alas ainda mais específicas para tratar cada tipo de necessidade apresentada. O setor, então, cresceu e se transformou em uma das maiores especialidades do hospital. Os perfis mais frequentes nos atendimentos são os companheiros que sofrem com elevado nível de ansiedade e aflição decorrentes do acentuado congestionamento mental provocado pelo acúmulo de conhecimentos espirituais e religiosos adquiridos na vida física sem a devida educação das emoções. Então, só fazer um parênteses aqui e já um primeiro comentário. Então, vocês vejam que aqui ela já começa a abordar a questão da, ao mesmo tempo que é muito importante a aquisição de conhecimentos, e a gente precisa trabalhar o outro lado, né, para não cair na arrogância, né, e a partir daí gerar essa ansiedade que ela está relatando aqui no prefácio. Mas continua o relato no prefácio. São homens e mulheres bons, porém atormentados e prisioneiros de lamentável inquietude, em razão do pensamento acelerado e da desordenação de seus sentimentos. Apresentam largo grau de confusão, conflitos e alguns até desorientação psíquica. O cérebro, sem dúvida, é um amortecedor generoso para esse quadro, mas a morte é um fator determinante, e apresenta a conta em forma de verdade. Ai de nós sem a misericórdia após o desencarne. Nessa ala, tais pacientes encontram o remédio que os aquieta, bem como benfeitores e tarefeiros com expressiva afetividade que lhes toca as fibras mais reservadas na alma. Não será exagero dizer que é um local em que eles se preparam para o arrependimento e têm a oportunidade de ampliar a visão sobre as recém-findas reencarnações, nas quais, outra vez, ela traceja isso e chama atenção, nas quais a soberba do saber que lhes distraiu de deveres inadiáveis para a própria redenção espiritual, né? Que deveres inadiáveis seriam esses? Principalmente, trabalhar a morosidade. E continua o prefácio. É um ponto de partida para retomarem o equilíbrio, considerando que muitos dos internos, conforme absorvem as técnicas e os novos conhecimentos, tombam nas depressões, em função da desilusão de suas crenças. Entre eles, encontramos uma geração de dirigentes espíritas reencarnados no início do século XX, muitos adoecidos com severas perturbações, irmãos que aprenderam o espiritismo por fora, ou seja, muita informação, né, muito conhecimento, sem acompanhar a era do espiritismo por dentro. Viveram nas práticas e tarefas em prejuízo da educação, das próprias tendências e do desenvolvimento de qualidades morais e emocionais para o amor legítimo. Tivemos 3 ciclos no planejamento das ideias espíritas no planeta. Esse dado também foge um pouquinho do assunto, mas eu acho importante a gente tomar conhecimento, eu não sabia disso, tá? O primeiro desses ciclos foi de 1857 até 1930, começando com o surgimento do espiritismo até a chegada de Chico Xavier. É o período do alicerce das bases doutrinárias. O segundo foi de 1930 até 2000, etapa na qual a divulgação social dos princípios espíritas realizou-se em larga escala.
E o terceiro ciclo, em pleno vigor, vem de 2000 e vai até 2070. É o período da humanização e do desenvolvimento do afeto. Em outras palavras, o período da mais-valia da amorosidade. Podemos, assim, resumir essas 3 etapas sob a perspectiva da missão desses dirigentes. Primeira geração, os obreiros da caridade e do fenômeno mediúnico. Segunda geração, os modeladores do pensamento espírita. Terceira geração, geração atual, os construtores da amorosidade. E podemos também resumi-las sob a perspectiva da necessidade espiritual desses dirigentes. Primeira geração, espíritos com culpas, com culpas muito acentuadas, que se desdobram nos serviços de caridade para amenizar suas dores e na aplicação da mediunidade como arrimo de sua fé. Segunda geração, espíritos com grande bagagem filosófica e religiosa, portadores de muito orgulho e vaidade, que buscaram no conhecimento adquirido recursos para se reorientarem na vida, tá? Veja, essa segunda geração, então, portadores de muito orgulho e de vaidade. Terceira geração, espíritos cansados de si mesmos e com muita angústia a respeito do amor. Trazem uma extrema necessidade de viver seus relacionamentos com mais afetividade. As nossas alas de hoje estão abarrotadas dos dirigentes das 2 primeiras gerações, e alguns já retornam ao mundo físico angustiados por um recomeço em bases novas. A culpa e o orgulho de outrora migraram dentro de suas almas para uma dilacerante saudade de si próprios, uma sensação angustiante de abandono e solidão no mundo. Sentem muita falta de relacionamentos legítimos, de contato fraterno e de vivência do afeto. Estão novamente na seara, com 5, 10 ou 20 anos de idade, em busca de amorosidade, repugnando os aspectos mais formais e dogmáticos. Eles fazem parte de uma geração com perfis completamente distintos de seus antecessores e trazem um clamor muito vigoroso para a diversidade, o calor humano e a proximidade afetiva. Só fazer um parênteses, observação minha antes de continuar, né? Então, trazem um clamor muito vigoroso para a diversidade. O que a gente enxerga rodeando a gente hoje? A diversidade é um tema muito abordado em todos os segmentos, então não deixa de ser reflexo exatamente do que está escrito aqui. Mas aí eu volto e continuo aqui no prefácio. Antes de renascerem, receberam um preparo nessas áreas especializadas do Hospital Esperança, visando melhores chances de êxitos em suas reencarnações. Nos fins dos anos 1990, foi criado o curso Amorosidade à luz do Espírito Imortal, do qual todos participaram antes de renascer. A utilidade desse curso ampliou-se com tanta rapidez e variações que foram criadas várias escolas inspiradas nessa proposta, sob a inspiração e a didática do nosso diretor e educador, Eurípides Barçanufo. Inclusive, muitos encarnados começaram a reciclar conceitos ao frequentarem essas escolas durante o desdobramento do sono, pelo sono. Há turmas específicas para esse fim. Outros, com mais idade, porém abertos a essa amorosidade nas relações, igualmente frequentam esses cursos. O índice de frequência varia entre 20% e 30% de presença dos que são matriculados. Este assunto já foi alvo de estudos por nossa querida Hermance Dufault, que é o espírito que transmitiu, né, a psicografia aqui para o médium Wanderley Oliveira. O curso é muito disputado pelos encarnados e as vagas são preenchidas somente por pessoas que apresentam assiduidade no seu processo de educação emocional e sensibilidade para a proposta renovadora da humanidade, um planeta com mais coração.
Participar do curso requer responsabilidade acentuada e costuma causar fortes emoções em quem absorve as orientações e realiza os tratamentos. Ao regressarem ao corpo, após cada aula, os alunos não são mais os mesmos. É óbvio que se espera que sejam sempre melhores. Nosso objetivo prioritário nessa obra é chamar atenção para o tema considerado o mais urgente em assuntos de espiritualização humana. Então, vejam, o assunto mais urgente em termos de espiritualização humana. Que assunto é esse? A amorosidade como expressão plena da maturidade espiritual. Então, a maturidade espiritual diretamente relacionada ao grau de amorosidade do espírito. Hermance Dufour organizou os textos que sintetizam parcialmente o referido curso do Hospital Esperança. Poderíamos dizer que menos de 10% dos conteúdos são aqui apresentados, cujo fim maior é a formação de oficinas edificantes nos grupos de espiritualização desejosos de discutir e expandir as qualidades do amor em suas vidas. Ficaremos gratos e felizes se colaborarmos para abrir as portas das casas de espiritualização para que haja uma conduta humanizada e amável em seus projetos de esclarecimento e formação. Destacamos aqui, de forma acentuada e urgente, as agremiações espíritas. Para nós, a amorosidade é o melhor termômetro do amadurecimento espiritual e o caminho para a terra mais justa e benevolente. Que Jesus, o pastor amoroso eterno, nos guie os propósitos sinceros. Maria Modesto Cravo, Belo Horizonte, abril de 2018. Então, esse prefácio foi escrito há pouco mais de 4 anos atrás. E é isso, pessoal. Esse é só o prefácio do livro, né? Então, a observação que eu já faço de saída é o seguinte: o fundo desse texto, pelo menos no meu entendimento, é isso mesmo, é a gente equilibrar, né, todos os pilares com a amorosidade, a gente adotar uma conduta genuinamente amorosa, né? O ideal seria que a gente tivesse uma receitinha de bolo, dizendo mais ou menos assim, ó, pela manhã você toma chá de cidreira, à tarde você toma chá de camomila, à noite você toma leite quente e você vai adquirir amorosidade. Infelizmente, não é assim. A gente não tem essa receita de bolo, né? E o trabalho depende de cada um de nós, da consciência que a gente vai adquirindo e do quanto a gente consegue, e que é muito difícil mesmo, colocar em prática essa consciência nessa direção. A gente consegue ser amoroso nas nossas relações, em todas as relações, né? No trabalho do centro, até a gente consegue com mais facilidade, eu diria, porque se forma essa egrégora, a gente está absolutamente intuído pelos guias da casa, né? Pelos trabalhadores espirituais, e fica mais fácil pôr isso em prática. Eu não sei se na vida cotidiana de cada um de nós isso é fácil, mas ficou claro, pelo menos para mim, ficou claro que esse é o caminho, e no dizer desse prefácio, vocês viram, né? É o ponto mais importante a ser trabalhado neste momento nosso de encarnados aqui na Terra, é desenvolver esse lado da amorosidade. Perfeito? Então, a ideia não era me estender muito aqui nas considerações. A minha ideia principal é que a gente, tendo ciência do texto, pudesse refletir com calma, né? Cada um tira as suas próprias conclusões e cada um vai trabalhando na medida que entender que cabe trabalhar. Mas vamos abrir a possibilidade aí, se alguém quiser se manifestar, o pessoal que está aqui, alguém quer fazer alguma colocação? Sim, posso fazer. Então, o Adriano vai falar, pessoal. Liga o... Nesse trem aqui. A história de Eurípides era uma história muito bonita, né? Muito cheia de fé. A história do Eurípides, ela traz uma
como o Nivaldo mesmo falou, ele vem numa formação, né? Uma formação católica, extremamente católica, né? A família, ele era um cara muito objetivo e muito centrado, né? Mas dentro dele tinha uma grande dúvida, que era sobre o Sermão da Montanha. Mas era uma dúvida interna, uma dúvida que ele não aceitava muito bem algumas coisas sobre o Sermão da Montanha. E ele descobriu, ele tinha um colégio que era, se eu não me engano, o nome do colégio nosso Colégio de Nossa Senhora, o Colégio Espírita, não me recordo agora o nome do colégio. Mas era um colégio que era base católica, um colégio que ele era um dos professores, né, diretor e professor, e ele descobriu que um tio dele frequentava reuniões espíritas, que eram mais afastadas, algumas casas, e ele ficou extremamente bravo com o tio dele, porque sendo um católico, ele sendo espírita naquela época era visto aí como o cara que faz o mal, a pessoa que fala com demônio, fala com espírito ruim, sempre assim, né? E aí ele não conseguiu convencer o tio dele para parar de ir nas reuniões espíritas, mas o tio dele o convenceu de ir a uma reunião e ele falou que vou até essa reunião, mas justamente para você perceber que ter provas que essa reunião não serve para você. E o tio, com toda a paciência ali, aceitou. Não, então vá. Se você não gostar, eu vou ouvir melhor você, de repente eu estou errado. E ele foi a essa reunião, tal. Era uma reunião com pessoas simples, pessoas ali, os médios eram pessoas analfabetas, tudo. Tinha uma corporação inconsciente, eram médios inconscientes, né? E ele esperando o tempo dele lá ser atendido, até que um senhor, um agricultor que tinha lá, chamou ele e ele com aquela pergunta ali interna, né? Uma dúvida, mas ele não abriu para o espírito, mas o espírito falou: você tem uma dúvida e eu vou esclarecer para você sobre o Sermão da Montanha. E explicou o Sermão da Montanha do topo até a base da montanha. A partir daquele momento, ele se converteu espírita. E daquele momento em diante, quando ele se colocou como espírita, todas as pessoas que o acolhiam, inclusive o padre, que ele era muito próximo, começou a atacá-lo, né? As pessoas que tinham os filhos no colégio retiraram do colégio os filhos e daí em diante começou o processo mediúnico dele. Às 6 horas da tarde sempre tocava a Ave Maria e foi orientado a ele que ele continuasse tocando mesmo com o colégio vazio. E quando ele tocava a Ave Maria às 6 horas, era um alto-falante pequeno, só para a escola, mas que era ouvido por toda a região, por toda a cidade que ele habitava. Então, o processo mediúnico, o processo que os espíritos levavam, então, as pessoas foram voltando, os alunos foram voltando para o colégio, mas ele teve uma filosofia diferente de ensinar no colégio. Até porque ele continuou sendo diretor, ele continuou sendo professor e médium da instituição. Então, em algumas situações, tivemos a oportunidade de ir até a cidade, esqueci o nome da cidade, lá no Triângulo Mineiro, né? Também não me lembro o nome.
É próxima à cidade do Chico. Dá uma pesquisada aí, Eurípides Barçanufo, que cidade que é, por favor. Mas é uma cidade, assim, que ele dando aula, ele tornou, um médium um absurdo, ele dando aula, de repente ele colocava para o aluno deles, espera um momento que... E os alunos já entendiam o processo mediúnico, esperavam ele lá, ele dava um tempo, tinha um processo de bilocação, ele ia até o lugar onde realmente estavam precisando dele e voltava. Sacramento. Cidade de Sacramento. E nessa cidade, teve um caso que uma moça que nos atendeu lá no colégio falou que numa dessas viagens, dessa bilocação dele, ele foi atender uma mulher que estava com problema no parto. Ele foi até lá e, nisso, quando ele voltou, o marido da mulher que estava no interior, veio a cavalo, tal, não sei o quê, chegou e falou: doutor, nós só precisa ir até lá atender minha mulher, que ela não está conseguindo ter o filho. Ele falou: mas eu já fui até lá. Seu filho nasceu, está bem, é um menino e está tudo... Não, ela está mal, você não está entendendo. Não é só oração, eu preciso que você esteja lá. Ele falou: mas eu já estive lá. Mas ele insistiu tanto que ele foi, acompanhou o pai da criança. Quando chegou até a casa do que havia nascido a criança, a mulher dele vira e fala: mas o senhor aqui de novo, doutor? Já está tudo bem. E o marido, crente que ele não... Então, a fé o processo de mediunidade dele era absurdo. Então, foi um cara que trouxe a questão do evangelho, da prática do evangelho, e continuou, como naquela época, como o próprio Chico também foi atacado muitas vezes pela Igreja Católica. E o mais importante, né? Ele era uma pessoa que tinha um acesso, uma conexão muito forte com Nossa Senhora. Então, e quando você vai a Sacramento, tem várias escolas, assim, a escola dele continua lá. Hoje a escola ela é um centro e um museu. O museu é uma base histórica do espiritismo, né? E ocorrem vários congressos lá nessa cidade. Inclusive, um dia, de repente, a gente pode se organizar para ir, né? Muito interessante. Seria muito legal. Sim, que é uma cidade, assim, muito bacana, muito legal. E é uma energia fantástica. O lugar te traz uma paz, assim, muito legal mesmo. Então, assim, é uma história muito bacana e é uma história de fé, né? Porque da mesma forma que ele tinha uma fé na questão da Igreja Católica, da devoção, ele, quando virou a chavinha e compreendeu o que realmente era o Espiritismo, ele começou a também pregar o Espiritismo. Foi uma das primeiras pessoas a trazer a questão ao processo de evangelização, de trazer os conceitos sobre do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, trazer ali e falar abertamente em uma época que Espiritismo, como ainda hoje, é visto como uma coisa... Fala assim, não, você é espírita, você vai no centro espírita, ainda as pessoas têm preconceito. Imagina naquela época de ele morreu quando? 1913, né? Espera aí que os meus apontamentos aqui vão responder isso para você. 1918. 18. Então, imagine nessa época de 1910, como era a questão do preconceito com relação ao espiritismo. Tem que se esconder. Ou você, não só escondido, mas as pessoas, aí entra a questão que o Niva falou sobre diversidade, né? Olha o processo que ele teve que passar, como muitas vezes hoje as pessoas passam, e nós temos que olhar com amor o que é diferente, né? Ou o que traz como uma nova forma, um novo conceito.
Então, essa é uma situação muito importante. Estamos passando também por um processo de diversidade, assim como o Eurípides passou e sofreu com isso. E aí temos que ficar atentos para que a nossa consciência ou as nossas palavras não façam pessoas sofrer como Eurípides um dia sofreu. Isso é um nível mais amplo, de não só de religião, mas como de ideologia. Ok, Beleza? beleza. Mais alguém aqui quer falar alguma Tem coisa? alguma pergunta aí? Está apertando aí? Né, eu vou liberar para eles, mas vamos ver se o pessoal quer fazer alguma abordagem. Então, minha gente, vocês que estão do outro lado aí assistindo a nossa palestra aqui, eu imagino que eu já liberei o microfone de vocês. Alguém quer se manifestar? Creio que é só você liberar o próprio microfone aqui e falar, porque, pelo menos até onde eu entendo, eu liberei a entrada de vocês aí, o áudio de vocês. Tá? Vanessa, por exemplo, pelo menos testa liberar o seu microfone aí, vê se eu fiz certo, se você está com o microfone liberado, querida. Vai. Oi, Nivaldo, eu tô sim, mas eu tô com a voz muito ruim. Deixa outra pessoa falar. Maravilha. Então, queridos, vocês que estão aí na casa de vocês, alguém quer fazer alguma observação a respeito disso que a gente comentou aqui hoje? É só liberar o microfone. Então, eu vou usar uma expressão com vocês que eu uso nas aulas online. O silêncio é eloquente, ele fala por si só. Já que ninguém se manifestou, eu vou presumir que ninguém quer se manifestar mesmo. Então, acho que a gente pode ir para a nossa oração de encerramento, né? E aí depois vocês abram os microfones para que a gente dê aquele tradicional tchau da gente, tá bom? Você quer fazer a oração? Posso fazer. Então, vem aqui. Você fica na frente, você fica no vídeo, faz a bênção da água. Olha, pegar a água lá. Pega um copinho de água para mim, Maria, por favor. Olá, boa noite. Mais uma vez. Vamos... Não põe esse negócio aqui não, porque senão pode cair aqui. Queimar esse equipamento aqui, eu estou perdido. Bom, vamos fazer o nosso encerramento. Vamos preparar a água para que seja abençoada. Hoje é o dia dos trabalhos aos nossos amigos perdidos na ignorância, né? É onde devemos lembrar que os amigos perdidos na ignorância nem sempre são pessoas, espíritos desencarnados. Às vezes temos pessoas encarnadas que são também amigos perdidos na ignorância. Ou às vezes nós mesmos, né? Nós mesmos somos seres perdidos na ignorância, com algumas ações, com algumas reações ou atitudes. Então vamos fazer a prece e pedir auxílio ao nosso Pai Maior. Ó Senhor, bom Deus, pedimos com muito amor, paciência. Paciência da encarnação. Todos buscamos, quando encarnados, ter a consciência para resolver tudo o que foi planejado no processo da encarnação. Mas, quando nos deparamos o tempo da encarnação, percebemos que a vida terrena, ela é uma vida bem diferente daquilo que foi programado em espírito. Aqui, a paciência, ela é de extrema importância. Porque muitas vezes, em várias situações,
colocamos como objetivo da encarnação, especificamos 20, 30 resgates, 100 espíritos que foram abandonados por nós em outras vidas. Conseguimos resgatar um, conseguimos auxiliar em um processo de evolução, conseguimos amar e ser amados pela nossa família, e aí desencarnamos. E quando chegamos lá com toda aquela lista que pontuamos, observamos que foi muito pouco que foi realizado dentro da encarnação. E aí, o mentor que nos orienta, ele fala: paciência, o que eu mais vibrei para que você tivesse paciência e fé. Para o amor que você conquistou da sua família, dos seus filhos, se mantivesse. O degrau de evolução que você teve, que você se sustentasse. E o espírito que você auxiliou, que você continuasse no caminho certo. Isto foi uma das minhas encarnações. Quando encarnei, é interessante quando um espírito fala em encarnei. É um verbo que fica diferente. Quando eu estava encarnado, a paciência era muito pouca. Mas no fundo, eu sentia que alguém pedia mais paciência. Que alguém me orientava com mais paciência. Tenha calma. Vá devagar. Tenha leveza. Tenha suavidade. E quando eu saí do corpo, aos 62 anos, eu percebi e vi o espírito que me acompanhava, que naquela vida era o meu mentor espiritual, que pedia paciência, que pedia quietude, que me tranquilizava muitas vezes. Por isso, eu coloco para vocês que todos, encarnados, desencarnados, que possam me ouvir, tenham a paciência da encarnação. Tenham a paciência que você está fazendo certo. Se você conseguiu acertar uma coisa, continue. Se você conseguiu fazer as pazes com uma pessoa, mantenha. Se você tem um amor dos seus, da sua família, preserve. O amor é tudo que podemos levar para a próxima vida. E o aprendizado e a evolução. Mas o amor
é o sentimento eterno de todas as vidas. Fiquem com Deus, meus queridos. Ó Senhor Deus, abençoe a nossa água, fluidifique, para que possamos sentir em nosso corpo físico a mesma paz, a mesma tranquilidade que sentimos em nosso espírito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Assim seja. Bom, pessoas apertam play aqui, Aníbal? Como é que funciona? Muito bem, minha gente. E assim foi mais uma reunião da gente. Então, agradeço imensamente a Isabela, Mariana, Andréia, Simone, Paula e Vanessa. Tá? Se vocês puderem liberar o microfone para a gente dar aquele tchau afetuoso de todos os dias. E eu prometo para vocês, na próxima terça-feira, a titular do espaço retoma aqui, vocês já estão acostumados com ela é muito mais simpática do que eu, e as coisas voltam ao rumo normal. Tá bom, pessoal? Vocês não conseguem liberar o microfone, é isso? Então, ó, eu fico devendo esse tchau de vocês na próxima semana. Isso, na próxima semana vocês falam, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado.